Bom, vamos ver agora a mesma coisa que a gente viu, juntar duas tabelas para gerar um arquivo e a gente fazer uma exploração visual desses dados com o IDEB e o IDHME, com o Esquisse e o ggplot2. Só que vamos fazer agora dentro do RStudio, passo a passo, para ver como rodamos esses programas e qual que é o formato aqui, o que vai acontecendo aqui no RStudio, tá certo? Então, é a mesma coisa que a gente viu, só que vamos ver rapidamente então aqui dentro do RStudio. Então nós temos lá o nosso script, né? Vamos carregar, ele vamos executando com o run linha a linha aqui, né? Ele vai carregar a biblioteca tidyverse, né? Vai carregar o readxl, vai carregar o pacote, né? Não carregar a biblioteca, a livraria, carregar o pacote, usar o comando library, né, que é o comando da biblioteca, ou seja, vai na biblioteca, pegar o pacote e trazer para a memória. Tá? Depois vamos importar agora, a gente já fez isso outra vez, salvamos esses dados como rdata para poder recuperar, mas vamos só importar de novo como registro direto do Excel, que a gente poderia fazer importando, clicando no botão importar, né, do SPSS, mas vamos fazer, nós já temos o código, vamos fazer pelo código aqui, então vamos ler primeiro a variável registro, né, e ele vai colocar então o registro administrativo total 2012, ele vai colocar então num table aqui, né, chamado registro municipal, né, com 16 variáveis, enfim, ele vai fazer a nossa importação. Vamos importar agora o Atlas 2013, que a gente tinha colocado antes como Atlas TBL, vamos chamar agora de censo underline de municipal, para fazer o contraste aqui, que um é o censo, o outro são os dados de registro, né? Vou mudar o nome aqui, então eu vou carregar novamente, run, ele vai carregar a nossa planilha, né? E vai criar um documento no formato table, né? Que é uma tabela, né? Que difere um pouco da tabela padrão do RStudio, que se chama Data Frame, que é parecido com o dataset do SPSS, com a planilha do Excel, né? O Tidyverse cria o data frame chamado de Table, né? Que é uma forma diferente de falar tabela e tem uns recursozinhos a mais, né? Então nós temos aqui o censo e o registro já na nossa área de trabalho do R. Nós vamos aqui então fazer a mudança, que já havíamos feito, né, das outras vezes, vamos fazer novamente aqui, né, criar a variável, então, classe de população, conforme o IBGE classifica o tamanho dos municípios, e o IDH, alto, médio, baixo, conforme o PNUD, a ONU classifica. Então, nós vamos rodar lá, selecionar, mutate, né, selecionar as variáveis, porque são as variáveis que a gente quer trabalhar, né, para não ficar com esse monte de variáveis, vamos selecionar só aquelas que a gente quer trabalhar, mutate para transformar, né, as variáveis, caso a população for maior do que 5.001, então vai receber de 1 a 5.000, né, e assim por diante. Né? Depois a gente vai mudar e criar também, né, a classe DHM, da mesma maneira, vai criar a variável taxa de urbanização, né? Vai criar a variável urbano-rural com base na taxa de urbanização, quando for 50% ou mais, né? É urbano, quando for menor de 50% é rural, e vai colocar tudo isso aqui numa outra tabela que vai chamar, então, vamos chamar de M1 censo municipal, ou M1 de modificado pela primeira vez. Para mim é mais fácil de visualizar assim. Então, eu vou colocar aqui o cursor em qualquer parte desse código, porque ele está todo interligado pelos pipes, né? Ele todo integrado, então posso colocar na primeira ou na última linha, tanto faz, né? E vou pedir para ele rodar o código. Ele roda todo o código desde o início, né, dentro do código. Né? Se colocar fora, ele não vai achar, mas dentro de um código interligado, você pode colocar em qualquer parte. E ele criou então o M1 censo, vê porque coloca M1 logo no início, porque eu sei que é o censo e é a primeira mutação do censo aqui na minha janelinha de ambiente. Vou fazer a mesma coisa com a variável de registro, só que eu não vou mudar nada na variável de registro, eu vou apenas selecionar, né, ano, nome, IBGE 7, para poder casar lá, fazer como chave com o código do IBGE da variável do censo, e o IDEB, anos iniciais e finais, para a gente poder trabalhar, e vou colocar isso aqui numa variável chamada M1 registro municipal. Lembra que eu poderia fazer o contrário, eu poderia M1 registro municipal, botar a setinha para o lado de lá e executar esse comando. Seria a mesma coisa, né? Se eu escrevesse assim, por exemplo, vou copiar aqui, né?
Ctrl C, aliás, é mais comum, vocês vão ver, mais comum em textos, né, do que desse jeito que eu fiz aqui. Né? É que eu acho mais natural desse jeito. Eu vou fazendo passo a passo, no final eu coloco na variável. Mas se você escrever desse jeito aqui também, porque ele primeiro vai executar tudo que está do lado direito e depois ele passa o resultado para o que está aqui do lado esquerdo. Certo? Então vamos mudar aqui só para ver como funciona. Vamos criar nossa variável de registro. Pronto, ele criou aqui. Então tem o M1 registro, o M1 censo, que é a modificação do censo, a modificação do registro. Né? Eu vou filtrar agora o M1 censo apenas os casos referentes ao ano 2010 e no registro apenas os casos referentes a 2013. Vou colocar o censo com os casos selecionados em C2 2010 o registro em R2 2013. Tá? Então vamos lá, roda a primeira, criou lá o C2 e o R2. Né? Então, C2, M1 é mais fácil para poder, com esse pouquinho de letra que tem aqui, a gente pode aumentar, obviamente, a janela para a gente poder ter mais espaço, mas aproveitando, né, o tamanho que a gente tem, né, geralmente poucas letras para usar mais espaço aqui para a fonte, então colocando logo no início um diferencial que te ajude a entender o código que as tabelas que você criou, fica mais fácil. Tá? Então, agora com o C2 2010, né, que a gente vai fazer? Bom, agora aqui nós vamos juntar as tabelas. Esse é o comando full join. Vamos juntar duas tabelas. Então, nós vamos pegar a primeira tabela, tanto faz uma ou outra, mas no caso aqui, né, eu peguei o censo 2010, que é a maior. Censo 2010, eu vou com o pipe, eu vou passar os dados do censo 2010 para a função full join. Então, ele vai pegar os dados do censo 2010 e vai juntar com os dados de 2013, né, do R2 selecionado 2013, pela combinação de código de município igual a IBGE7. Quando né, uma variável bater com a outra, então ele vai selecionar essas linhas e eu posso fazer isso porque então eu tenho essa chave que é o código do município. Nem sempre a gente tem as tabelas com chaves, com códigos que são comuns e às vezes são diferentes. O TSE tem uma tabela de município própria, não bate com a tabela do IBGE, então dá um trabalho você fazer esse tipo de pareamento, mas é necessário quando você quer fazer então a combinação de variáveis. E por que eu quero aqui? Porque eu quero pegar a variável IDHM-E que está no censo com a variável IDEB que está no registro, e por isso que eu vou juntar as duas. Tá? Eu vou depois tirar os casos omissos, que ele vai gerar alguns casos omissos que não vão bater aqui. Né? A gente poderia olhar um por um para ver, mas no caso são poucos casos, a gente tira esses casos omissos. Certo? Então eu tenho aqui minha tabela registro municipal. Tá? E eu vou executar agora o esquiço, eu posso executar no browser, posso executar pelo Edge, né? Ou posso executar pelo browser. Vamos executar aqui no browser para criar então uma visualização mais ampla. Bom, ele vai carregar o browser, ele está carregando um servidor que o RStudio oferece para a gente, que é o Shine, né? Dá para fazer vários dashboards, várias coisas interessantes do tipo do Looker Studio do Google, do tipo Power BI. Né? Então, o Shine é um recurso bem interessante do RStudio. Né? A gente não vai trabalhar com ele aqui agora, estamos trabalhando com um resultado, que é o Esquisse, né? Que usa o Shine. Mas é bem interessante, dá para fazer visualizações interativas pela internet, muito interessante. Bom, vamos escolher todas as tabelas que a gente criou, então nós vamos escolher aquela que é a J1, né? Que é a junção 1 que une então o censo e o registro. Tá? Vou importar os dados. Os dados aparecem lá, eu vou ter as opções aqui de estética, né? As opções de tabela ali para poder, de gráfico, né? Para poder, aqui no lado esquerdo, que seriam as geometrias. Então eu vou pegar aqui o IDHM-E, vou colocar no X, vou pegar o IDHM anos finais, o IDEB anos finais. Uma coisa interessante para notar aqui é o seguinte: se você reparar, você vai ver que o ano tem um ano.x e um ano.y, porque a variável ano ela é comum às duas tabelas. Então, ele coloca ano x, é o da primeira tabela, né, do censo, e o ano y
é o da segunda tabela, porque não pode ter variável com o mesmo nome na mesma tabela. Então, quando ele encontra um nome igual, ele coloca esse ponto para diferenciar. Bom, essa é a diferenciação, essa é a relação então entre IDHM e IDEB. Né? Vamos colocar aqui o IDHM renda como a cor, né, do nosso diferenciar a cor padrão que ele dá essa variação de azul. Vamos escolher lá a paleta de contraste, né, aqui pareado, que dá um contraste melhor para esse tipo de caso. Pronto, ele fez o pareamento, então os valores vermelho e alaranjado mais altos, né, os valores azulados mais baixos, né, e o verde no meio. Né, e vamos colocar essa rural e urbano como a faceta. Pronto, está gerado o gráfico. E com isso aqui a gente poderia fazer as análises, poderíamos fazer vários tipos de análise aqui com esse material. Né? Podemos, e aqui a gente fazer a análise visual, né? Como diz, para a gente poder construir hipóteses e podemos ter um caminho, né, analítico, né, desenhado aqui, né, testando várias opções já de início para a gente ver quais os caminhos são promissores para análise, quais os que não têm relação. Né? Então, esse é o objetivo da análise visual. Né? Nós temos vários tipos de gráficos aqui que a gente pode fazer. Vamos colocar aqui o IDHM renda. Né? E a gente clicando, né, nós temos todas as geometrias possíveis, né, para ele poder trabalhar. Vamos colocar aqui o IDHM renda, né, a distribuição bastante desigual do Brasil. Né, a gente vê, né, duas curvas aqui, né, dois grupos de distribuição. Né, podemos ver esses grupos, né, pela cor, né, pelo preenchimento, né, para a gente poder diferenciar os grupos, né, como é que eles vão se distribuindo, e podemos ver outros tipos de gráfico também. Né, podemos ver a renda por classe vamos colocar aqui por urbano e rural, para facilitar, né, esse gráfico. Ele dá um gráfico de barra. Nós temos aqui cada bolinha dessa de gráfico seria o equivalente a uma geometria, um geom lá do código ggplot. Né? Então aqui nós temos aqui um box plot, né, mediana, urbano, rural. Podemos ver um gráfico de violino para a gente ver a distribuição, né, desses dados. Então a gente vê que a distribuição, né, rural, né, ela é diferente da distribuição urbana. Existe uma diferença grande nos dois dados, e a gente observa aqui no código, né, que a geometria é um violino. Né? Os valores estéticos, né, então urbano, rural no X, e DHM no Y, está aqui, X e Y, e a geometria, então, foi o urbano rural. Se eu mudar aqui a geometria para boxplot, então nós vamos ver, ó, mudou a geometria, né, passou a ser boxplot, o fio e a cor que tá preenchendo o nosso quadradinho. Se for um gráfico de barras que a gente queira fazer, a mesma coisa. Então a geometria. Então a geometria indica, né, a camada geometria, né, ela vai indicar com underline, a opção que você tem, qual tipo, né, de figura que você vai compor aqui. Você pode, como você viu, a gente viu lá já no início, lá, você pode compor várias, fazer várias camadas, pode misturar essas, e daí você vai tendo a liberdade de criar os gráficos, né, ponto, linha, barra, né, e alguns modelos
pré-elaborados, como Violino, como Blocksploit, né, que são bastante utilizados. Tá? E dentro do AES, que é o estético, né, a representação estética é dada pela posição XY, né, no caso aqui o peso é dado pelo IDHMR, né, a gente vai o XY, que é a localização, nós temos a cor, né, das bolinhas, né, e o tamanho, então que seriam essas variáveis aqui que aparecem no esquis, são as variáveis que vão aparecer dentro do AES aqui. Então tudo que for preenchido aqui dentro vai ser colocado como AES, como estética. E tudo que for escolhido aqui, né, como opção, vai aparecer dentro do Geom. As outras opções de gráfico, né, elas vão definir opções adicionais, parâmetros adicionais do ggplot, né, labels, né, e assim por diante. A seleção de dados que a gente vai fazer vai virar um filtro. Por exemplo, se eu escolher aqui somente IDH acima de 0,69, né, vamos tirar aqui, botar IDEB anos finais. Apenas para os municípios que têm o IDH acima de 0,69, né? Que é diferente de todos os municípios. Né? Então, ao fazer essa seleção aqui, vai aparecer dentro do nosso código como um filtro, né, do dplyr. Então, a nossa tabela aqui, G1 censo reg, pipe, filtro IDHM maior do que 0,75 e IDHM menor do que 0,85, aí o pipe, essa informação passa para o ggplot, que aí pega esses dados e transforma num gráfico. Esse é o recurso que a gente vai utilizar então bastante. Essa era a ideia de passar para vocês, né, uma ferramenta poderosa, fundamental, importante para a análise de dados. Nós temos recursos para poder explorar bastante, e nós precisamos, porque o planejamento, a ideia da gente construir a análise de impacto, o monitoramento de ações políticas e sociais, depende exatamente da qualidade, não só do dado, mas da qualidade da análise que a gente seja capaz de fazer e passar para as pessoas que vão cobrar o serviço, cobrar a execução e fazer de fato acontecer as políticas. Então, conhecer bem essa ferramenta, ter um bom domínio, a gente está no primeiro passo, só o primeiro passo, estamos conhecendo a ferramenta, né? É sempre um recurso importante para a gente poder dominar todo o conjunto que a gente tem de instrumentos, né, de possibilidades, para não só repetir o que já existe, mas a gente poder criar novas formas de análise e colocar nossa visão, né, nossa ideia sobre quais os rumos que deveriam tomar as políticas públicas no atendimento geral do interesse da população. Esse é o objetivo, então, da gente aprender a usar essas ferramentas de análise de dados, como o RStudio, usar as bases de dados como essas que já são preparadas, né, pelos órgãos públicos, como o IBGE, né, preparada pelo IPEA, pelo PNUD, né, e outras que a gente venha levantar, pesquisa que a gente venha fazer também, se somar isso tudo e compartilhar, né, com as pessoas que têm interesse e vontade de conhecer e, enfim, de fazer acontecer, né, principalmente o nosso objetivo aqui, fazer acontecer a aproximação das ações municipais da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.